Olá, gente. Vamos iniciar a nossa última parte da nossa disciplina. A gente hoje vai estar discutindo o código de ética específico de vocês, técnicos de laboratório de análises clínicas, e a importância da profissão. Ok? Então, vamos iniciar. Um minutinho. Ok. Só me afastar aqui. Então, essa é a última parte da nossa disciplina, né? É a quarta parte. Então, a gente já discutiu todo o contexto histórico de ética, perpassou pela cidadania, e hoje a gente vai estar discutindo a questão da legislação no que se refere ao Código de Ética Profissional de vocês, ok? Então, do que eu fiz? Eu peguei algumas partes do Código de Ética de vocês para que ficasse bem compreendido, né, essa parte do código, e eu indiquei vocês a leitura, né, eu creio que todos lembrem, para que vocês pudessem fazer essa leitura com antecedência, para que quando eu tivesse gravado essa aula, vocês tivessem um melhor entendimento. Então, se tiverem dúvidas, vocês sabem que podem contar comigo. Então, assim, esse código, ele foi disponível através dessa consulta pública, né, número 1, de 13/7/2011, e dispõe sobre o Código de Ética de Técnico de Laboratório de Análises Clínicas. Então, assim, o técnico de laboratório de análises clínicas é um profissional da saúde de nível médio, né, cumprindo-lhe executar todas as atividades inerentes ao âmbito profissional técnico de laboratório, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde pública, e ainda todas as ações de educação dirigidas à comunidade na promoção da saúde em apoio ao profissional farmacêutico, né? Algo assim interessante. Então, vocês dão apoio ao farmacêutico e vocês atuam na saúde pública, nas ações de educação dirigidas à comunidade, naquele eixo que a gente já estudou, que é a promoção da saúde, ok? Do exercício profissional. O exercício da profissão de técnico de laboratório, como todo exercício profissional, tem uma dimensão ética que é regulada por este código e pelos diplomas legais em vigor, cuja transgressão resultará em sanções disciplinares por parte do Conselho Regional de Farmácia. Ou seja, se o técnico de laboratório cometeu alguma infração disciplinar, cabe ao Conselho Regional de Farmácia verificar, averiguar essa indisciplina, para que as sanções sejam tomadas. Após a apuração pela sua comissão de ética, independentemente das penalidades estabelecidas pelas leis do país. O que acontece, gente? A gente responde, todo profissional responde através do seu conselho de classe, e se a situação ela tiver uma consequência muito grande, muito grave, ela pode ser apurada em outra instância, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso a importância da gente cumprir com as exigências éticas dos nossos códigos profissionais. No caso do profissional, né? Para a sociedade, nós temos na nossa ética como princípio básico para a convivência em sociedade. Mas como profissional, eu preciso ser regida pelos meus princípios éticos profissionais para que eu possa executar minhas atividades. Ok, né? Então, o técnico de laboratório atuará sob a supervisão do profissional farmacêutico em benefício à vida humana e ao meio ambiente. A dimensão ética do profissional técnico de laboratório é determinada em todos os seus atos, pelo benefício ao ser humano, à coletividade e ao meio ambiente sem qualquer discriminação. Os técnicos de laboratório respondem pelos atos que praticarem no exercício da sua profissão. Então, no ato da sua profissão, você tem que seguir o código de ética da sua profissão em específico, para que você tenha resguardado os seus direitos enquanto profissional. Para que possa exercer a profissão de técnico de laboratório com honra e dignidade, o técnico de laboratório deve dispor de boas condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho. É lógico que para eu exercer a minha atividade enquanto profissional, eu preciso de condições de trabalho, eu preciso de estrutura física,
eu preciso de uma remuneração adequada, né? Então, eu preciso de condições adequadas para o meu exercício profissional e isso está regido no Código de Ética de vocês. Cabe ao técnico de laboratório zelar pelo perfeito desempenho ético e profissional, a fim de manter prestígio e bom conceito da profissão. O técnico de laboratório deve manter atualizados os seus conhecimentos técnicos e científicos para aperfeiçoar de forma contínua o desempenho de sua atividade profissional. Ou seja, todos nós, enquanto profissionais, nós precisamos nos qualificar com frequência. Essa qualificação ela deve ser de forma contínua, porque a sociedade muda, os conceitos mudam, as práticas mudam, né? A atuação da saúde muda o tempo todo, então eu preciso me qualificar continuamente para que eu avance, né, no meu exercício profissional de forma mais qualitativa e eficiente. E, em seu trabalho, o técnico de laboratório não pode se deixar explorar por terceiros, seja com objetivo de lucro, seja com finalidade política ou religiosa. Lembra que a gente deu esse exemplo nessas aulas de ética? A gente precisa trabalhar para o bem coletivo, não para o bem individual. Eu não preciso beneficiar uma só pessoa. Eu preciso garantir a igualdade e a justiça social na execução dos meus serviços. Eu preciso tratar todo mundo de forma igual. O técnico de laboratório deve cumprir as disposições legais que disciplinam a prática profissional no país, estando sujeitos às sanções descritas nos artigos 17 do título 4º, capítulo 5 deste código. Então, eu enviei para vocês o código na íntegra, né? Eu espero que vocês tenham lido. Se vocês não leram, por favor, leiam. É importante. E uma observação, o conhecimento ele é dado, então cabe a nós adquirir ele de forma plena ou não. Então eu estou aqui enquanto mediadora, né, de para vocês do conhecimento. Porém, o desenvolvimento e a abstração de tudo isso vai depender de vocês, tá ok? Espero que vocês tenham tido um bom desenvolvimento nessa disciplina. Dos deveres. O técnico de laboratório, durante o tempo em que permanece inscrito no Conselho Regional de Farmácia, independente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve exercer a profissão sempre respeitando as orientações do profissional farmacêutico, guardar sigilo de fatos que tenha conhecimento no exercício da profissão, executando-se os de dever legal, amparados pela legislação vigente, os quais exijam comunicação, denúncia ou relato a quem de direito, respeitar a vida humana, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco sua integridade física ou psíquica. Então, são conceitos, gente, importantíssimos. Eu preciso respeitar as hierarquias, eu preciso guardar sigilo e eu preciso respeitar a vida humana. Esses são alguns exemplos, né, de como que eu devo me comportar enquanto um técnico de laboratório. Das proibições. É proibido ao técnico de laboratório de análises clínicas participar de qualquer tipo de experiência em ser humano com fins bélicos, né, armamentista, discriminatórios ou em que se constate desrespeito a algum direito inalienável do ser humano. Desrespeitar as orientações dos profissionais farmacêuticos, praticar procedimento que não seja reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia, praticar ato profissional que cause danos físicos, morais ou psicológicos ao usuário do serviço, que possa ser caracterizado como imperícia, negligência e imprudência. Então, gente, todos nós temos direitos, todos nós temos deveres, mas também temos proibições no que se refere à nossa atuação profissional. Então, a gente tem que ter muito cuidado com algumas atitudes que nós desenvolvemos e às vezes de forma inconsciente por não ter o conhecimento adequado. Por isso a importância de vocês, antes de entrarem na prática profissional, vocês se atentem aos códigos, às legislações que sustentam e que dão base à profissão de vocês. Dos direitos, são direitos do técnico, entre outros, né, como eu falei aqui, tem uma síntese, né, desse código.
São direitos do técnico de laboratório de análises clínicas exercer a profissão sem ser discriminado por questão de religião, raça, gênero, nacionalidade, cor, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza. Esses direitos eles estão concedidos em praticamente todos os códigos de éticas, né? Porque a gente precisa trabalhar de forma igual, a gente precisa compreender e respeitar todas as religiões, toda a cultura, né, independente de qualquer situação. Então, é importante que a gente tenha em mente esses conceitos para que não haja nenhuma atuação discriminatória, né, por parte do empregador ou por parte de um paciente, no caso, né, a gente precisa ser respeitado enquanto profissional. Das infrações e sanções disciplinares. Artigo 17. Diz o seguinte: as ações disciplinares, consistem em advertência ou censura, multa de 1 salário mínimo, de 3 salários mínimos regionais, suspensão do registro profissional por 3 meses a 1 ano e cassação do registro profissional. Então, gente, é muito importante que a gente se atente à nossa conduta enquanto profissional. Toda essa disciplina, como eu falei, ela tem uma importância fundamental na atividade profissional de vocês, porque é através da ética geral, né, que eu pratico a minha ética profissional. Por isso que eu tanto cobrei de vocês, né, o estudo, a pesquisa, né, da ética no seu sentido pessoal, no seu sentido geral e amplo, e agora a gente está evidenciando, a gente está estudando a parte da ética profissional enquanto uma legislação que dá diretrizes, que dá deveres, direitos e também proibições com relação a algumas condutas. Então, como vocês percebem, né, com relação às infrações e sanções disciplinares, o profissional, quando ele comete algum ato que seja grave, ele pode até ter seu registro cassado. E quando o registro é cassado, gente, não tem mais como reverter. Então, por exemplo, eu sou assistente social. Se eu cometer algum ato grave, né, o meu conselho entra com uma ação, né, e eu posso perder o meu registro. Eu nunca mais atuo como assistente social, né? Então, assim, é só um exemplo. Deus me livre que isso aconteça. Então, a gente precisa realmente seguir nossos códigos. A gente precisa, Débora, eu não tenho, né? Eu escutei uma aluna falar, eu aprendi muito com essa disciplina porque alguns conceitos eu não compreendia. Então, o conhecimento, ele sempre está posto e a gente sempre pode, sim, melhorar as nossas condutas enquanto ser humano, enquanto profissional. E eu espero de coração que essa disciplina tenha aberto um leque de possibilidades para vocês e que vocês possam compreender, né, de que forma vocês, enquanto cidadãos, né, exercitam a cidadania de vocês de forma ética. E enquanto profissionais, como que vocês vão agir e executar as funções de vocês de forma ética, ok? E aí o técnico em análises clínicas, né, técnico de laboratório de análises clínicas, é uma profissão importante, né, no âmbito da saúde, em sua maioria compõe o serviço público, mas a gente sabe que hoje, com um aumento muito grande de laboratórios, né, o campo de possibilidade para vocês é muito grande também. Então, é uma profissão em crescente desenvolvimento de mercado, né? Mas isso vocês vão discutir posteriormente quando vocês forem evidenciar a prática, né, de vocês. Então, técnica em análises clínicas é primordial dentro de um laboratório, devendo ser um profissional com conhecimentos científicos, capacitação técnica e habilidades para tratar junto aos pacientes a coleta, preparo e processamento das amostras biológicas. Deverá ser pautado dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios éticos, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim com a resolução do problema de saúde na compreensão da realidade social, cultural e econômica.
a gente tem a impressão de que a gente exerce uma profissão e a gente não precisa ter entendimento do que é a realidade social. Por isso que a gente discutiu alguns filósofos, que eu tenho certeza que muitas pessoas disseram, meu Deus, o que a Débora está falando? Mas a gente não consegue atuar na sociedade, porque quando eu atendo o público, eu atendo a sociedade. Nós não conseguimos atuar com a sociedade sem ter conhecimento da realidade social, da cultura, da questão econômica. Porque saúde, ela envolve todas as políticas públicas de forma integradas, né? Então, por isso, eu preciso ter o conhecimento do todo, tá bom, gente? Então, a gente fecha aqui essa parte específica do curso de vocês, e aí só tenho a agradecer vocês por esse momento, espero que a gente possa ter a oportunidade de ter aulas presenciais, né? E a minha gratidão a vocês por esse momento. Para mim foi um momento de muita riqueza, de novos conhecimentos, porque toda vez que a gente prepara uma aula, a gente também aprende, porque a gente não sabe tudo. Toda vez que um professor lhe dá aula, ele precisa estudar para dar uma aula. Então, eu estudo junto com vocês. Então, eu tenho muita gratidão por essa oportunidade e eu espero de coração que essa disciplina ela tenha uma importância fundamental na vida de vocês, né? Que futuramente vocês trilhem esse caminho que vocês hoje estão aos poucos conquistando, tá? Eu vou passar para vocês, né, nos grupos, a nossa última avaliação, né? E ela vai ser uma prova e eu vou dar para vocês as orientações nos grupos específicos, tá ok, gente? E assim, muito obrigada por tudo, minha gratidão e bons estudos para vocês e que o conhecimento faça parte da vida de vocês todos os dias, tá bom? Obrigada, até a próxima. Beijo.